O Magnates Media é hoje um dos canais referência em produção e edição de vídeo aqui no YouTube. Com uma equipe super qualificada, eles usam softwares pagos como o Premiere Pro e o After Effects e produzem documentários de uma forma profissional. E uma das marcas dos seus vídeos é dar a impressão de uma cena contínua, onde cada elemento se conecta perfeitamente com o próximo, como essa. He would buy all the available refining machinery and barrels, so competitors couldn't even make or package their oil. And if somehow they managed to make any oil, he would reserve every railroad for months, so they couldn't even ship it anywhere. Another one of John's brutal business tactics. Mas a questão aqui é, dá pra fazer esse tipo de edição usando somente o CapCut? Mas é claro, vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa de uma narração com uma voz emblemática como a deles. E eu sei que a minha não é tão emblemática, mas eu vou dar o meu melhor. Para esse nosso exemplo, eu escrevi esse maravilhoso roteiro aqui e vou fazer a narração direto pelo CapCut. Para isso é só você vir aqui, clicar nesse pequeno microfone. Ele vai abrir essa janela aqui, é importante você selecionar o microfone certo. É só clicar aqui nessa bolinha vermelha e começar a falar. É só uma palavra. Beleza, gravado, a gente clica aqui em parar. E agora a gente vai cortar todas as pausas. E agora que já temos a narração cortada, a gente precisa do material que vamos usar no vídeo. Como por exemplo, o Kiko, o Seu Madruga, Detetive Pikachu, uma nota de 200 pesos, um carro de polícia e claro, uma explosão. Nesse caso eu encontrei tudo pesquisando na internet. Algumas imagens vieram em resolução baixa, então usei o Maya que faz upscaler para deixar elas uma resolução um pouco melhor. E depois eu removi o fundo de todas as imagens com o Photoshop. Separado o nosso material principal, agora a gente precisa de um fundo animado. O Magnates Media usa esse fundo animado, que é um vídeo com vários recortes de pedaços de mapas dos Estados Unidos. Presta atenção. He would buy all the available refining machinery and barrels. E para fazer uma coisa parecida, é só a gente entrar no Google Maps e tirar um print de alguma área da sua preferência. Como nossa história aqui vai ser no universo do Chaves, eu tirei um print do mapa do México. Aí a gente inverte a cor, escurece ele e joga um pouco mais de verde e esse é o nosso resultado. Depois disso você joga o print no CapCut e vai fazendo vários cortes. E em cada um dos cortes você muda a posição, a escala, a rotação, de forma que fique bem aleatório. Depois disso você renderiza e voa lá, você já tem aqui seu fundo animado. Para deixar ele um pouco mais sutil, a gente vem aqui em vídeo, mistura e diminui a opacidade aqui na faixa dos 30% mais ou menos. Aí eu venho, duplico ele aqui para ocupar todo o meu áudio. Perfeito, agora a gente precisa adicionar as notas de dinheiro. Eu já tenho aqui a nota de 200 pesos, vou adicionar na minha timeline. Agora a gente vai posicionar onde a gente quer que ela esteja no final da animação. Vou diminuir um pouquinho, rotacionar por esse botão, aqui mais ou menos, joia. E como são 5 notas, a gente precisa fazer mais 4 cópias dessa. Para duplicar a track, é só segurar o botão alto e clicar e arrastar. Você já tem aqui sua segunda nota, a gente rotaciona ela mais um pouquinho, faz isso mais uma vez, e de novo, e de novo. Ok, já temos aqui nossas 5 notas posicionadas. Se você quer centralizar, você seleciona todas elas aqui, clique e arrasta até aparecer essa linha azul, tá vendo? Ó? Dessa forma você sabe que elas estão bem no centro da tela. Agora a gente precisa animar a rotação delas. Para isso a gente coloca a agulha aqui no começo da timeline, vem na primeira track, vídeo básico e marca aqui um keyframe em girar. Você vai fazer isso nas outras 4 tracks também. Feito isso, a gente pula um espaço aqui entre 1,5 segundo, 2,5 segundos mais ou menos, e vai criar outro keyframe aqui em girar em todas as tracks. Beleza, agora a gente volta aqui pro nosso primeiro keyframe e a gente vai girar as notas usando esse botão aqui até a posição inicial delas. Perfeito, vamos ver como é que ficou. Seu Madruga finalmente conseguiu. Ok, já temos uma animação, mas ela ainda tá bem linear, bem sem graça. E para melhorar isso, a gente tem que trabalhar nas curvas de velocidade. Para trabalhar na curva de velocidade, você pode clicar com o botão direito na track, vir aqui em exibir animação de quadro-chave ou o atalho Alt K. E vai abrir essa pequena janelinha cinza aqui. Como a gente só movimentou o elemento de girar, só tem aqui a opção girar. Clicando aqui nessa setinha, você vê a curva de movimentação e vê que não há curva nenhuma. É basicamente linear. Se você selecionar um keyframe, você pode clicar aqui em curva automática e fazer isso também no primeiro keyframe, curva automática. Só isso já vai dar uma movimentação mais interessante. Dá uma olhada aqui nessa primeira nota. Seu Madruga finalmente conseguiu. Se você quer ter mais opções, você pode clicar aqui nesse pequeno ícone que vai abrir alguns presets de velocidade, ó. Mas para além disso, quando você clica num keyframe aqui depois de ter selecionado curva automática, aparece essa pequena bolinha azul, tá vendo? Vou aproximar
aproximar mais aqui. E com essa bolinha você tem mais liberdade para modificar a sua curva de velocidade da forma que você preferir. Como eu quero que ela entre mais rápido e fique mais lento, eu deixei a curva aqui no começo da timeline. Dá uma olhada aqui nessa última nota. Madruga, finalmente. E é claro, agora você tem que fazer isso em todas as outras 4 notas. E eu aconselho que você não faça curvas e tempos exatamente iguais. É interessante aqui que cada nota siga um tempo diferente, uma curva diferente. E para isso, como tudo na edição, você tem que ir fazendo testes. E algumas curvaturas depois, olha só como ficou nossa animação. Seu Madruga finalmente conseguiu o dinheiro para... Bem mais interessante. O próximo passo é muito importante, você precisa obrigatoriamente seguir para que seu vídeo dê certo, e é a sua inscrição nesse canal. Eu tô muito feliz mesmo com o pessoal que já vem chegando por aqui, mas ainda somos um canal pequeno. E seu like, inscrição e comentário fazem toda a diferença para que o algoritmo do YouTube fique na minha. Cara, ela tá tão na sua. Agora sim, voltando aqui no vídeo do Magnates Media, na frente das notas eles têm essas plataformas de petróleo malvadonas. Mas aqui no nosso roteiro nós vamos adicionar o Kiko malvadão. Tá aqui nosso asset do Kiko com cara de psicopata, mas para ficar um pouco mais tenebroso, a gente pode transformar isso aqui em uma silhueta mais dark. Para isso é só selecionar a track, vir aqui em ajustes, aqui em saturação a gente vai zerar. Agora vir aqui em curvas, nessa primeira curva aqui de brilho, você vai pegar esse ponto da direita e vai abaixar até quase o final. Se quiser, você pode mexer mais um pouco nos ajustes, no contraste, nas sombras. Agora eu quero que o Kiko só apareça quando eu falo dele. Para isso, a gente vai movimentar a agulha até o momento em que eu falo dele. A gente corta o que tem antes e aqui no começo da track a gente marca um keyframe em posição e tamanho. Joga sua agulha um pouco mais para frente e faz outro keyframe em posição e tamanho. Com o primeiro keyframe selecionado, a gente tira ele da tela, arrastando para baixo. Vamos ver? Kiko decidiu se vingar. Tá demorando muito, claro, né? O que a gente faz? A gente aproxima mais o primeiro keyframe do segundo. Também vou dar uma mexida aqui na curva de velocidade para não ficar uma animação tão linear. Kiko decidiu se... Perfeito. Mas ainda assim, nos vídeos do Magnates Media, as coisas estão sempre se movendo, nunca nada fica parado. Um elemento sai, outro entra, a câmera se move, tudo tá em sincronia. E para nos ajudar a fazer essas movimentações, a gente vai usar os clipes compostos. A gente pode selecionar aqui todas as nossas notas, clicar com o botão direito e clicar aqui em criar clipe composto. Dessa forma a gente pode movimentá-las livremente sem perder as animações anteriores. Agora, como no vídeo do Magnates Media, eu quero que as notas entrem da esquerda para a direita. A gente já tem nosso clipe composto, então a gente faz um keyframe aqui em posição e tamanho no começo da track e pula aí mais ou menos uns 10 frames e cria mais um keyframe em posição e tamanho. Com a agulha no primeiro keyframe, a gente arrasta as notas para fora da tela e vão ficar dessa forma. Seu Madruga finalmente... Tá feita aqui nossa animação, mas você com o olho mais perspicaz já percebeu que essa nota aqui tá cortando um pedaço. E essa é uma das desvantagens do clipe composto. Quando você cria um clipe composto, ele ignora tudo que tá fora da tela. Como que a gente pode consertar esse pequeno probleminha? Usando uma coisa que é muito usada na edição, que se chama gambiarra. A gente clica aqui, desfaz o clipe composto, e agora a gente faz um com todas as notas, menos com a última. E agora a gente vai repetir o processo, keyframe em posição e tamanho no começo da track, pula um espacinho, keyframe de novo em posição e tamanho nas duas tracks. A única diferença aqui é que a gente vai ter que animar a última nota separada das outras se a gente não quiser perder essa informação que está fora da tela. Então a gente volta a agulha aqui para o começo da nossa track, arrasta as 4 notas para fora da tela e arrasta também essa última nota para fora da tela usando o Shift, que ele impede você de tirar ela da reta. E pronto, ó, tá feita a animação e agora você não perde a pontinha da nota aqui pro clipe composto. Resolvido esse problema, você seleciona aqui as 4 notas e essa nota renegada, clica com o botão direito e cria mais um clipe composto. Dessa forma você tem as notas organizadas e não tá perdendo essa informação aqui da pontinha da nota. Agora a gente não quer que o Kiko e as notas apareçam e simplesmente fiquem paradões aí na tela como se nada tivesse acontecendo. E para dar um pouco mais de vida para eles, eu gosto muito de usar esses 2 efeitos aqui na aba efeitos, que são balanço de rebote e pêndulo. Você pode ir testando e escolher qual
qual que você acha que fica melhor para você. Vou botar o balanço de rebote aqui no nosso clipe composto e lembrar de diminuir bastante aqui as especificidades dele, e vou colocar o balanço de rebote também no Kiko, com os detalhes aqui um pouquinho diferente das notas, para eles terem uma movimentação diferente. Aproveita e salva esses dois efeitos aí nos seus favoritos, porque eles vão te ajudar demais. Agora a gente precisa adicionar um pouco mais de estilo no nosso vídeo, porque ele ainda tá um pouco sem graça. Para isso você pode vir aqui na aba de efeitos, eu acho que nesse caso o barulho 2 vai nos atender muito bem. Vou jogar ele aqui por cima da timeline e esticar até o final. Olha, já deu aí um ar mais arrojado pro nosso vídeo. E eu entendo que você pode viajar aqui nos efeitos e encontrar uns 20 que você goste. Mas quando o assunto é efeito, é importante você saber medir um pouco a mão. Eles têm o potencial de dar outro ar pro seu vídeo, mas se você exagerar, eles também têm potencial de estragar o seu vídeo. E agora que já temos o Kiko na tela, a gente precisa de uma explosão para simbolizar que ele está colocando fogo no dinheiro. Vamos aqui no momento em que eu falo que ele atirou fogo. Eu já tenho aqui esse asset de explosão, eu vou colocar ele aqui entre o Kiko e o dinheiro. Só assim, vamos ver como é que ficou. E ateou fogo em todas as... Beleza, agora eu quero que depois da explosão, tanto o Kiko como o dinheiro comecem a afastar da tela. Então logo quando tá acabando a explosão, eu vou marcar um keyframe em posição e tamanho no Kiko e no clipe composto com as notas, pula aqui alguns frames e marca mais um keyframe em posição e tamanho nas duas tracks. Agora aqui no segundo frame a gente vai diminuir tanto o Kiko quanto o pacote de dinheiros. Vou poupar vocês disso, mas também vou mexer aqui na velocidade dos keyframes. Agora a gente vai adicionar o Seu Madruga e tal qual o Rockefeller, eu quero que dê essa impressão de que a câmera está passando do lado do ombro dele, tá vendo? A gente vai colocar a agulha aqui no keyframe onde o Kiko e as notas começam a afastar e a gente vai adicionar o Seu Madruga. Eu vou optar por adicionar ele por cima do efeito de barulho. A gente aumenta o tamanho dele aqui bastante e bota ele aqui nesse cantinho sem aparecer na tela. E claro, marca um keyframe aqui em posição e tamanho. Pulo alguns frames para frente e trago ele aqui para o meio da tela, diminuindo um pouquinho também a escala dele. Ok, vamos dar uma olhada como é que ficou aqui, ó. Desconcertado com a situação, Seu Madruga pensou em... Ok, eu quero que o Seu Madruga entre assim, mas eu quero que ele fique mais no meio da tela. Então depois de animar essa entrada, eu vou arrastar um pouquinho mais pra frente a agulha, vou diminuir ele mais um pouquinho e colocar ele no meio da tela. O que eu acho interessante aqui é sempre que você deixar o Seu Madruga menor, você também afastar o Kiko e as notas para dar essa impressão de que a câmera é que tá afastando e não os elementos diminuindo. Então aqui eu coloquei o Seu Madruga no meio da tela e diminuir, eu também faço um keyframe aqui, diminuo um pouco o Kiko e diminuo também as notas. E claro, agora tem que deixar a animação um pouco mais fluida, mexendo aqui nas curvas de velocidade. Muito bom, mas se você voltar aqui no Magnetics Media, vai ver que o Rockefeller entra com um efeitozinho de blur e as notas de dinheiro, conforme vão afastando, vão ficando com um efeitinho de blur. Vamos replicar aqui no CapCut? Vamos começar pelo Seu Madruga, seleciona a track, vem em efeitos e pode buscar aqui por blur. Você vê que tem vários desfocar aqui, é importante achar um que você consiga configurar. Por exemplo, esse desfocar aqui eu vi que ele tem configuração, então eu vou arrastar ele no Seu Madruga e vou deixar bem pouquinho desfocado, ó. Aqui na faixa do 7 eu acho que tá bom. Já as notas eu quero que comece a desfocar conforme o Seu Madruga vai aparecendo maior na tela. Para isso a gente pega o mesmo efeito desfocar, arrasta aqui no clipe composto das notas, mas feito isso a gente clica aqui nesse ícone branco e arrasta o efeito aqui para frente para ele entrar só aqui. E é claro que em detalhes é importante você baixar o desfoque, porque a gente não quer também que fique muito grosseiro. Beleza, detalhinhos resolvidos. A gente vê que aqui no Magnetics Media, logo que o Rockefeller aparece, ele também já afasta e aparecem 3 trens. Para adicionar os carros de polícia, a gente vai fazer a mesma dinâmica do Seu Madruga, como se a câmera estivesse afastando e então revelando eles no quadro. Bom, esse é o momento em que eu falo que o Seu Madruga recorre à polícia, então a gente clica aqui no carro de polícia e arrasta na timeline. Vamos deixar ele aqui um pouco maior do que o tamanho que a gente quer que ele tenha na cena e vamos tirar ele aqui para baixo. Feito isso, marca um keyframe em posição e tamanho. Pula alguns frames para frente. Como já tem um keyframe marcado em posição e tamanho, não preciso marcar outro, eu só puxo o carro aqui para cima, diminuo o tamanho e coloco ele aqui no lugar. Vamos ver como é que ficou a animação. Correr a polícia. A animação em si tá boa, mas para que continue passando a impressão de que a câmera tá afastando, a hora que o carro de polícia entra, a gente precisa que todos os elementos que estão atrás dele fiquem menores e afastem. Então a gente põe a agulha aqui no keyframe final da animação do carro de polícia, marca um keyframe no Seu Madruga e diminui ele um pouco, e faz a mesma coisa com o Kiko e com as notas.
Dá uma olhada como já ficou muito melhor. Correr a polícia. Beleza, mas aqui no Magnetics Media são 3 trens tristes com 3 traretas de trigo. Então a gente precisa de 3 carros de polícia aqui também. Você, pessoa mais perspicaz, já sabe que eu vou duplicar essa track para não ter que fazer animação de novo. Mas antes de fazer isso, para dar mais autenticidade pro carro de polícia, eu vou colocar um efeitinho aqui para ele ficar se movimentando aqui em efeitos. Eu vou usar esse agitar. Vou arrastar aqui na track do carro e vou diminuir para ficar bem sutil. Dá uma olhada. Correr a polícia. Porém, Agora, se a gente segura o Alt, duplica aqui nossa track. Eu vou dar um tempinho entre a entrada de um carro e outro, então eu vou arrastar ela um pouquinho pra frente aqui. E a diferença é que aqui nesse segundo frame, a gente vai botar esse carro onde a gente quer que ele apareça. Duplica de novo e faz a mesma coisa com o terceiro carro. E depois de muito teste, muita tentativa, esse é o resultado das viaturas entrando em cena. pediu recorrer à polícia. Porém, E aqui no Magnetics Media, quando chega no final da cena, ó, tudo que tem sobe, fica esse fundo com essa espécie dessa fumaça aqui, e esse senhor aqui do lado direito da tela. A gente já aprendeu que se criar um clipe composto aqui com os nossos carros de polícia, eles vão perder a informação que tá fora da tela, e a gente não quer isso. Então nesse caso a gente não vai usar clipe composto. Tá, nesse ponto eu já quero que tudo que tá na tela suba. Então você vai vir em todas as tracks e criar um keyframe em posição e tamanho. Todas as tracks, todas, menos no efeito, claro. Agora a gente vem aqui no fundo com o auxílio do Shift, tira ele aqui pra cima, mesma coisa aqui com as notas, a silhueta do Kiko, o nosso Madruguinha, e agora os carros de polícia a gente também vai subir, só que a gente não vai subir até o final, ó, né? Vai deixar as rodas dele aparecendo aqui na tela. E pronto, depois de muito teste, mais teste, assim ficou a saída de tudo isso aqui da tela. esse é nada menos que o Maravilha. Agora a gente precisa que conforme essas viaturas saiam, o detetive Pikachu apareça ali do lado direito. Tal qual acontece aqui no Magnetics Media. Bora lá. A gente vai colocar a agulha aqui onde começam a aparecer as rodas do carro e vai adicionar o nosso detetive Pikachu na timeline. A gente vai deixar o Pikachu de um tamanho interessante aqui, botar ele fora da tela e marcar um keyframe em posição e tamanho. E agora a gente vai avançar até o ponto em que os carros chegam lá em cima, vai marcar outro keyframe em posição e tamanho aqui no Pikachu e vai arrastar ele para dentro da tela. Lembrando sempre dessa parte que eu sei que é chata, mas é importante de vir aqui trabalhar nas curvas de velocidade. Vamos ver como é que ficou? nada menos que o detetive. Ok, e para finalizar a gente precisa botar esse efeitozinho, meio de fumaça, meio de ondulação aqui no fundo. Vem em efeitos, a gente pode vir aqui em natureza, a gente pode usar esse névoa, vamos arrastar ele aqui acima do Pikachu. O interessante desse efeito da neve é que a gente também pode animar ele, ó. Então eu quero que o Pikachu aparecer, a atmosfera e a velocidade estejam com essas configurações, mas aqui no começo eu quero zerar ambos. Dessa forma ela vai aparecendo gradativamente, tá vendo? Para dar um pouco mais de vida pro Pikachu, vamos jogar aqui o efeito balanço de rebote nele, lembrando de diminuir bem aqui os detalhes. Ok, eu sei que foi um pouquinho complicado, um pouquinho trabalhoso, mas a nossa parte gráfica já está pronta. O próximo passo a gente escolheu uma música adequada. O Magnetics Media usa algumas músicas cinematográficas com uma pegada meio épica e motivacional nos seus vídeos. E para isso você pode buscar tanto aqui na biblioteca de áudio do CapCut como em outros sites de assets de graça, palavras como epic, cinematic e motivacional. Com essas palavras-chave você vai conseguir encontrar algumas músicas interessantes para esse tipo de vídeo. Agora vai de você ouvir e escolher a que você mais gosta. Eu achei uma que eu acho que se encaixa bem legal aqui no vídeo. A gente joga na timeline, ajeita o volume e só colocando a música vamos ver o ar que já deu aqui pro nosso vídeo. Seu Madruga finalmente conseguiu o dinheiro para pagar seu aluguel. Cara, isso aqui já tá muito incrível, mas você já notou que faltam sim alguns efeitos sonoros. A gente tem que sonorizar aqui toda essa movimentação aqui com efeitos sonoros de transição, os famosos swoosh. Tem que sonorizar a entrada do Kiko, tem que sonorizar a explosão, os carros de polícia. E para isso você também pode usar a biblioteca do CapCut. Vamos começar aqui com a explosão. Você vem em áudio, efeitos sonoros. Vou buscar aqui Explosion. A gente arrasta ele na timeline. A gente tem que sincronizar ele para entrar quando começa a explosão, olha lá. Começou a aparecer o foguinho ali atrás do Kiko. A gente coloca aqui o começo do efeito sonoro. Vamos dar uma olhada como já tá bem mais verossímil?
e ateou fogo em todas as economias do Madruguinha. Muito bom. Agora vamos pegar um efeito para sonorizar a entrada dessas notas. A gente pode vir em áudio, efeitos sonoros e pode procurar aqui por Swish ou Whoosh e vai ter várias opções. Ó. Achei aqui um interessante para fazer a animação das notas e agora o resto dos efeitos sonoros fica por sua conta. Eu vou acabar de sonorizar o meu aqui e o resultado final foi esse. Seu Madruga finalmente conseguiu o dinheiro para pagar seu aluguel. Mas Kiko decidiu se vingar dos beliscões de uma vida toda e ateou fogo em todas as economias do Madruguinha. Desconcertado com a situação, seu Madruga pensou em resolver sozinho, mas decidiu recorrer à polícia. Porém, quem apareceu para atender a ocorrência é nada menos que o detetive Pikachu. Afinal, nesse roteiro, lógica é só uma palavra. E agora que você já aprendeu alguns dos conceitos básicos do Magnates Media, você também já pode criar seu canal de documentários e tentar se tornar uma referência no YouTube. É claro que esse é um trecho de apenas 30 segundos do que seria um vídeo de 40 ou 50 minutos como os do Magnates Media. E para produzir um vídeo dessa grandeza sozinho, você vai precisar de conhecimento, paciência, trabalho duro e, claro, muito tempo. E por falar em tempo, se você quer aprender 10 dicas incríveis para editar mais rápido no CapCut e dessa forma economizar tempo, esse vídeo aqui foi feito para você. E enquanto você vai lá aprender as dicas, eu vou almoçar. Tchau!